Então, composto a Igreja Plenário, com a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 3 de julho de 2014. Cumprimento os eminentes pares, doutor procurador, advogado presente, nossos servidores. Submeto a aprovação a ata 8.151 da sessão passada. Não havendo qualquer manifestação, declaro aprovado. Tem dois processos só, não sei que já estão adiados com data já fixada para julgamento. Esse não vou nem anunciar porque foi anunciado e consta da ata passada. O processo é o 3 da pauta. Em julgamento, o processo 8.923/2014, consulta orientação sobre vedações e restrições impostas pela lei, convênio Fomento, consulente Fabiano Prats, Dr. Lídio Modesto é o relator com a palavra. Trata-se de consulta formulada por Fabiano Prats, secretário de Estado de Cultura, na qual indaga esta Corte a respeito de restrições e vedações impostas na Lei 9.504. Tais restrições e vedações referem-se à legalidade da celebração ou execução de convênios e concessão de auxílios no ano eleitoral ou nos 3 meses que antecedem as eleições, às pessoas físicas e jurídicas que se encontram credenciadas no Programa de Apoio à Cultura PROAC ou ainda no Programa de Intercâmbio Cultural. Indagou também sobre o conceito de circunscrição territorial. Questionou ainda sobre como ficaria a sucessão da suplência caso o suplente mude para partido novo. A Coordenadoria de Registro e Informações Processuais prestou informações, salientando que, ao especificar a situação determinada, o consulente direciona sua intenção a caso concreto, não atendendo, assim, o caráter genérico exigido pelo artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral. Informou também que, a respeito do questionamento relativo à sucessão da suplência, essa Igreja Corte já proferiu julgado que responde ao questionamento. Por acerto de folhas, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da consulta, é o relatório. Mantenho o parecer. O artigo 30, inciso 8º do Código Eleitoral diz que compete aos tribunais regionais eleitorais responder às consultas sobre matéria eleitoral que lhes forem feitas, em tese, por autoridades públicas ou partidos políticos. No caso, o pedido reúne requisito exigido pela norma regente, já que o consulente é autoridade pública, podendo realizar consulta junto a esta Corte. De outro giro, a consulta relacionada aos instrumentos utilizados para o fomento à cultura, concessão de auxílio, convênios, etc., expõe situação flagrantemente concreta, enquanto a lei exige que a consulta seja abstrata, genérica. Versando sobre caso concreto, a consulta viola o disposto no artigo 30, já dito, não podendo ser conhecida por este tribunal. Nesse sentido, cito o seguinte aresto da Corte Superior Eleitoral, e diz aí exatamente o que eu estou dizendo, consulta sobre caso concreto que não deve ser conhecida. Outro sim, no que concerne a indagação a respeito do conceito de circunscrição do pleito, a legislação é cristalina ao demonstrá-lo expressamente no artigo 86 do Código Eleitoral, a saber, artigo 86, nas eleições presidenciais, a circunscrição será o país, nas federais, estaduais, o Estado e nas municipais, o respectivo município. De igual modo, o tema é tratado pelo artigo 73 da Lei 9.504. Em relação ao questionamento sobre a sucessão da suplência, a consulta não trouxe elementos específicos, eis que não informou, por exemplo, se o partido novo é partido recém-criado, situação autorizadora da desfiliação. Não se salientou ainda se os partidos envolvidos, o novo e o abandonado pelo suplente, compõem a mesma coligação. O tema foi analisado com maestria pelo doutor procurador eleitoral, oportunidade que peço vênia para trazer à colação trechos de seu parecer, e leio. Ademais, a indagação apresenta ainda certa incoerência. Diga-se isso porque o partido para o qual o suplente tenha migrado, qualquer que seja ele, novo ou antigo, não tem direito a vaga alguma, pois esta pertence ao partido titular, se este renunciar quem assume o primeiro suplente da coligação. Como bem se observa, o terceiro questionamento, de forma como fora formulado, não permite um preciso enfrentamento da questão, além de dar margem a diversas interpretações e admitem ressalvas. Conforme o entendimento dominante, não se deve conhecer consulta inespecífica, que pode dar aso a interpretações casuísticas, especulativas. Vejamos no julgado abaixo, e trago só a parte em negrito,
a qual eu destaquei, não se conhece de consulta quando formulada em termos amplos, sem a especificidade necessária para ser respondida pela Corte Eleitoral. Com essas breves considerações e em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, voto pelo não conhecimento da consulta. É como voto. Senhor Eminentes, pare se há algum voto divergente. De acordo. Então, proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Aí, Vossa Excelência determinou que comunicasse o consulente da decisão. Eu não fechei o voto. Eu acredito que não, mas podemos, né, determinar aqui. Aí encaminha para ele lá. Encaminha para ele, por favor. O 4 da pauta é o recurso eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Arlindo Márcio de Moraes, Cibele da Silva Gaíva e o Banque, coligação, todos juntos por Poconé. Dr. Lídio, o relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em fase de sentença proferida pelo juízo da 4ª Zona, que julgou improcedente pedidos contidos na inicial de ação de investigação judicial eleitoral proposta em desfavor dos candidatos componentes da chapa que disputou as eleições de 2012 para os cargos de prefeito e vice, Arlindo Márcio e Cibele da Silva, respectivamente, bem como da coligação Todos Juntos por Poconé, em função da prática de abuso de poder político nos termos do artigo 19, parágrafo único da Lei Complementar 6490. Conforme a peça inicial, o recorrido Arlindo, então prefeito do município de Poconé, teria utilizado matéria jornalística que fazia alusão ao desfile cívico em comemoração ao dia 7 de setembro. Tal matéria teria sido utilizada durante o horário eleitoral gratuito, como um resgate do atual prefeito Tico de Arlindo, 25. Houve a juntada de material de propaganda do candidato Tico de Arlindo, filmagens do desfile cívico e entrevistas realizadas durante tal desfile. O pedido foi julgado improcedente, pois o juízo de primeira instância entendeu que os fatos narrados não configuram abuso de poder político. Em suas razões recursais, a promotora eleitoral de primeira instância alegou que restou demonstrada a caracterização do ilícito previsto no artigo 19, quer por meio dos depoimentos prestados no juízo, quer por meio das provas juntadas nos autos com filmagens do desfile e da propaganda eleitoral. Os recorridos não apresentaram contras-razões. A douta Procuradoria Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença guerreada. É o relatório. Colhe o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido? No caso vertente, foi apontada pelo recorrente Ministério Público Eleitoral de primeiro grau a prática de abuso de poder político consistente na utilização de matéria jornalística durante o horário eleitoral gratuito, que fazia alusão ao desfile físico em comemoração ao dia 7 de setembro, com um resgate do atual prefeito Tico de Arlindo, 25. De acordo com o entendimento do TSE, o abuso de poder político resta caracterizado quando agentes públicos se valem da condição funcional para beneficiar candidaturas, violando a normalidade e a legitimidade das eleições no termo do artigo 19 da Lei Complementar 6490, que preceitua. E aí tem aí para o artigo, né, em negrito, terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função. E sigo. Observando o conjunto probatório constante dos autos, nota-se que, de fato, o recorrido Arlindo utilizou as imagens do desfile de 7 de setembro em sua propaganda política durante o horário eleitoral gratuito. Todavia, não caracteriza abuso de poder político a simples utilização de imagens sem demonstração de que o candidato se valeu do cargo para angariar vantagem eleitoral, conforme destacado inclusive pelo douto procurador eleitoral, a saber, entretanto, a mera utilização de imagens sem a devida comprovação de que os representados tenham se valido de seu cargo para obter vantagem de cunho eleitoral não constitui de abuso de poder político. E prossigo. Na espécie, as provas dos autos demonstram a ausência de comprovação de abuso de poder, posto que a divulgação, por parte do candidato à reeleição, das obras de eleição do seu governo fazem parte da ampla discussão ocorrida durante o pleito eleitoral, sendo essa divulgação à sociedade um dos principais mecanismos que conduzirão à formação da opinião do eleitorado sobre a continuidade ou não do mandato do candidato em questão. Aliás, nesse sentido, são os excertos abaixo extraídos da sentença, motivo pelo qual peço vênia para trazê-los à colação. O simples fato de haverem os representados feitos uso de imagens colhidas no referido veículo de sua propaganda eleitoral e veiculado em sua propaganda eleitoral, assim como de terem contrariado a notificação recomendatória expedida pelo Ministério Público, por si só não conduzem automaticamente à configuração de abuso de poder político.
a parte negrita apenas a seguir, necessário a conduta revestir-se de extrema falta ética e, desse modo, infringir o senso comum da moralidade administrativa, o que não ocorre no caso sob exame. Diante do exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso, mantendo as determinações aradas na sentença de primeiro grau. É como voto. Da gabinete pares, se há algum pedido de esclarecimento, estão todos de acordo? O voto estando aí. Estão todos de acordo, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 5 da pauta, recurso eleitoral, prestação de conta de exercício financeiro. Recorrente Partido Social Democrático PSD de General Carneiro. Dr. Lídio Modesto, relator, com a palavra. Parece que está havendo um probleminha aqui, desembargador. Só um minuto, por favor. Não, o probleminha sou eu. Para liberar o voto. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal, PSD de General Carneiro, contra a decisão que desaprovou sua prestação de contas relativas ao exercício 2012. O relatório final de exame informou que o partido apresentou todas as peças determinadas no artigo 14 da resolução. Entretanto, este mesmo relatório indicou que o partido não apresentou parecer da Comissão Executiva Provisória ou do Conselho Fiscal, aprovando ou não as contas, nem os livros diário e razão. O aludido relatório apontou também que o partido não procedeu à abertura das contas bancárias específicas, nem apresentou os respectivos extratos bancários, o que, por si só, enseja suficiente motivo para a desaprovação das contas em questão. Em suas razões recursais, o diretor sustentou que as contas não apresentaram irregularidades e que a ausência de movimentação financeira é decorrente do não recebimento de cotas do fundo partidário. Sustentou ainda que está situado em um município pequeno e que, de fato, não houve a movimentação de nenhuma quantia em dinheiro ou mesmo estimável em dinheiro. Sustentou também que as reuniões do partido são realizadas em ambiente particular do presidente do partido, onde se utiliza o material existente, tornando difícil a divisão entre o que é utilizado para fins particulares e o que é utilizado pelo partido político. Alegou que, devido à inexistência de movimentação financeira, não há que se exigir a apresentação dos livros contábeis, uma vez que não há o que ser contabilizado. Ao final, requeriu a reforma da sentença de primeiro grau para que as contas do diretório sejam aprovadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso interposto ante o não atendimento dos requisitos imprescindíveis para a aprovação da prestação de contas. É o relatório. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Desembargador, isso aqui já é um caso que nós já vemos, julgando de forma maciça. Eu estou em consonância com o parecer ministerial, negando o provimento ao recurso e determinando suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses. Apenas chamo uma atenção no voto quanto à necessidade de os operadores de direito que prestam assistência aos partidos que orientem melhor os partidos, seja de municípios pequenos ou não, para que efetivamente utilizem e aprendam a utilizar de forma correta todas as fontes que o direito eleitoral possui, para que uma simples prestação de contas seja feita de forma equivocada, como vem sendo reiteradamente prestada aqui na Justiça Eleitoral. É como voto. Com todas as explicações, algum pedido de esclarecimento? Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. O 6 da pauta é o processo 9.126/2011, recurso criminal, ação penal, crime eleitoral, recorrente Jorge Totti, recorrente também Mário Aparecido dos Santos, recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor Agamenon, Canto Moreno, relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso criminal interposto por Jorge Totti e Mário Aparecido dos Santos, em face da sentença proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que os condenou a 2 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias multa pela prática do crime de falsidade.
ideológico descrito no artigo 350, acumulado com o artigo 351 do Código Eleitoral. A alegação exordial traz que, no pleito de 2008, os recorrentes que foram candidatos a prefeito e vice-prefeito no município de Nova Santa Helena confeccionaram panfletos contrariando a legislação eleitoral, fazendo inserir fotografias de Dorival Lorca, também candidato a prefeito refeito do município, de Roque Carrara, que era prefeito à época dos fatos, e apoiador de Dorival Lorca, sem suas autorizações e associando suas pessoas à má administração do município. Em seu recurso, os recorrentes sustentam em sua defesa a inépcia da denúncia e a inexistência de falsidade ideológica diante da fragilidade e da insuficiência de provas que possam lhes imputar a prática da infração supostamente cometida, pugnando por suas absolvições. Suas contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância se manifesta pelo desprovimento do recurso, adotando como fundamentos aqueles contidos na sentença objurgada. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do recurso, reformando a sentença monocrática, absolvendo os recorrentes com base no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena privativa de liberdade para seu mínimo legal. É o relatório, senhor presidente. Qual é o outro parecer? Mantenho o parecer. Mantido. O voto está à disposição aqui, senhor. Eu vou ler. Conforme relatado, a magistrada condenou os recorrentes pela suposta prática de crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral, fixando pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, à razão de 2 salários mínimos, com regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Da análise dos autos, da leitura dos dispositivos transcritos acima, tem que o crime de falsidade ideológica, supostamente praticado pela parte recorrente, não se configurou. O objeto da lide encontra as folhas 7 e 12, do APL apenso e diz respeito a panfletos em que se associa as imagens dos senhores Dorival Lorca e Roque Carrara à má administração do município. As matérias trazem os títulos "Será que foram cumpridas as promessas?" e "Veja agora algumas das promessas não cumpridas." E ao final da página escrito em letras garrafais: "Mais 4 anos." O que se vê é a posição de fotos utilizadas em campanhas eleitorais em cartazes, sendo apenas reproduzidas sem alteração das mesmas. No caso, trata-se de pessoas públicas e, por isso, sujeitas a críticas e insatisfação da população que demonstram a lista de promessas feitas em campanha e não cumpridas, como se desenhou na instrução dos autos. Note, não se comprovou a falsidade da lista de promessas ali apresentada. Assim, não há, a meu ver, que se falar em falsidade ideológica. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, voto pela absolvição dos recorrentes com fulcro no artigo 3863 do CPP. É como voto, senhor presidente. Também com voto disponível. Algum voto divergente? O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para o fim de absolver o recorrente nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 7 da pauta é o embargo de declaração em recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo. Embargante coligação Figueirópolis é para todos. Embargado de Elcio Procópio da Silva e Lino Cupertino Teixeira. Doutor Agamenon, ao relator com a palavra. Trata-se de embargos declaratórios com efeito infringente, oposto pela coligação Figueirópolis é para todos. Faço o acordo 23.860, exarado por essa Secretaria da Corte em sessão plenária de 27 de fevereiro de 2014, sob minha relatoria, cuja ementa reproduzo e consta no meu voto. Alega o embargante que a referida decisão padece de omissão, uma vez que o acordo embargado incorreu em premissa fática equivocada quanto ao transporte de eleitores e desconsideração do ilícito relacionado ao uso do carro alugado pelo ex-prefeito Lair Mota, não declarado na campanha. Seu parecer, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo desprovimento dos presentes embargos de declaração. É o necessário registro, senhor presidente. Colhe o parecer? Mantenho o parecer. Batido. Estou rejeitando os embargos, senhor presidente, e no meu voto consta transcrito, né, a parte onde a matéria, destaquei, né, a matéria, como a matéria foi devidamente apreciada por esse relator, conforme o trecho do voto que eu transcrevi. Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscussão na matéria, não encontrei, não verifiquei nenhuma omissão ou contradição, e por esse motivo estou rejeitando e o voto está à disposição de todos. Dá-se algum voto divergente? Então, o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. O 8 da pauta é o processo número 11.788/2014, apuração de eleição,
apuração, totalização e proclamação das eleições, requerente assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral, eminente desembargadora Maria Helena, Rio Grande de Povos, é a relatora com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminente pares. Eu vou pedir, vênia aos senhores, vou direto ao voto, porque anexo ao voto está a resolução. Compete ao plenário do tribunal constituir a comissão apuradora das eleições estaduais e federais, cuja presidência é atribuída ao Corregedor Regional Eleitoral nos termos do artigo 18, 14 e artigo 22, 5 do regimento interno deste tribunal. Além de propor a composição da comissão apuradora das eleições de 2014, a minuta ofertada pretende definir com maior clareza possível os exatos limites da sua atuação. Nesse mesmo intuito, optou-se pela reprodução integral do artigo 191 da resolução do TSE 23399, 17 de dezembro de 2013, que encerra a competência dos órgãos do órgão plenário quanto à apuração e totalização dos votos. Ressalto que a sugestão da sessão específica contemplando a atualização da situação das candidaturas no sistema próprio, visa prevenir eventuais contratempos no momento da totalização, a exemplo do ocorrido durante a apuração das eleições municipais de 2012. Isto posto, submeto à presente minuta da resolução à apreciação de Vossa Excelência, ponderando pelo seu acolhimento. E aqui anexo, Vossas Excelências encontrarão a minuta na íntegra dessa resolução referida, onde eu estou propondo a comissão apuradora das eleições gerais de 2014, composta pelos seguintes membros. Seguindo já a orientação como dito, presido na condição de corregedora esta comissão apuradora, Dr. Pedro Francisco e Dr. Agaminol Alcântara Moreno Júnior, como integrantes desta mesma comissão. E, ao final, Vossas Excelências têm toda a competência dessa comissão e nos estritos termos da resolução do TSE antes mencionada. E também estou, para complementar, não está, obviamente, inserido na competência nessa resolução, mas eu estou pedindo aqui a anuência deste plenário para indicar o Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, como auxiliar da Corregedoria durante este período, com dedicação exclusiva à Justiça Eleitoral. Submeto à apreciação do plenário, senhor presidente. Algum voto divergente? Eu estou de acordo. No proclamatório, o Tribunal, por unanimidade, aprovou a minuta de resolução que disciplina os trabalhos de apuração e totalização das eleições gerais de 2014, bem como aprovou a designação do juiz Paulo Márcio, né? Paulo Márcio Soares de Carvalho, desculpa. Paulo Márcio Soares de Carvalho, como juiz auxiliar da Corregedoria. Os termos do voto da doutora relatora. O 9 da pauta é o processo 14.119/2014, processo administrativo de designação de juiz eleitoral para judicionar a 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Abre aí para mim. É que aqui, né, no termo da portaria, consta dos autos o edital número 6 de 2014, que trata da abertura de inscrição. Houve as inscrições daqueles que têm condições e estão na jurisdição da Justiça Comum. E o voto... Passa por voto. E no voto, né, considerando que preenche os requisitos, todos eles, mas o mais antigo, que esteve mais tempo afastado da jurisdição eleitoral, é a doutora Esther Belém Nunes, que é juíza da 1ª Vara Civil da Comarca de Várzea Grande. Então, em face desses fatos e com os fundamentos que, antes do relatório, eu estou
aqui votando no sentido de que seja ela designada para presidir a 20ª zona eleitoral de Várzea Grande. Também no sentido que eu trago aqui de referendar, que foi feito de referendo, o pedido formulado pela doutora Angliseis Sullivan de Oliveira, que tendo renunciado da jurisdição desta zona eleitoral. Eu deferi a de referendo e agora estou trazendo para apreciação do plenário e a designação da doutora Esté. Todos estão de acordo? Só uma questãozinha, só para ficar claro, Sim. pelo relatório com excelência, na verdade, tem o mais antigo, o doutor Lindotti, né? E ele, pelo que consta aqui no relatório, foi consultado, né? E todo mundo sabe, quem não sabe, ele hoje é juiz auxiliar. Que ele está afastado. Né? E ele está afastado. E essa está nos autos, essa consulta devidamente certificada, só para ficar bem Sim. formalizado isso. Né? Eu vi aqui no final, foi juntar informação nos autos, dizendo que foi mantido contato com o Dr. José Luiz Leite Lindotti. A autoridade comunicou esse tribunal, motivo de ordem pessoal, é isso mesmo, né? Então, houve isso. essa comunicação. Houve. Então, tribunal por unanimidade aprovou a designação da doutora Esté Belém Nunes, né, para jurisdicionar a 20ª Vara de Várzea Grande. Bem assim, referendou a renúncia da doutora Angliseis Sullivan de Oliveira, que renunciou ao cargo desta zona. Nada mais havendo a ser tratado, esse era o administrativo que tinha. Deixo a palavra em aberto para algum dos eminentes membros que quiserem fazer considerações. Não havendo nenhuma manifestação, declaro encerrada esta sessão, desejando a todos bom final de tarde, uma ótima sexta-feira que virá por aí com o Jogo do Brasil e que todos reforcem o coração para aguentar. Muito obrigado a todos, meus cumprimentos ao doutor procurador, mais uma vez nós ainda vamos estar presentes, e a desembargadora Maria Helena, também convidada para receber o Valdir Teis. Vai ser lá em cima. Podemos receber até na corregedoria, né? Vamos prestigiar a corregedoria. 11 horas.